Atlantis, visitação alienígena e manipulação genética. Michael Tsarion. Capítulo 22, Epílogo. Hora de mudar a estrada em que você está. Aqueles que temem enfrentar a realidade, nunca podem esperar mudar a realidade. Michael Tsarion. Agora que temos uma explicação do que aconteceu com a Terra e sua habitação, não podemos deixar de procurar encontrar o remédio final. Mas o tempo pode ser menor do que imaginamos. O antigo calendário maia terminou no ano de 2012 e alguns estudiosos previram esta data como o fim do mundo. Na verdade, do jeito que as coisas estão indo, poderia ser. Mas, mais provável, será o mundo como o conhecemos que verá um final. Este autor acredita que há 4 resultados possíveis para as situações da Terra e o conflito entre o DNA alienígena e humano. A natureza de cada resultado depende de suas etapas intermediárias e importantes do que acontece aí. Portanto, o que os adversários estão fazendo atualmente impacta os eventos de 2012. Os possíveis resultados previstos por este escritor em seu atual estado de conscientização são: o primeiro resultado é que a descendência dos atlanteanos consegue recuperar toda a sua tecnologia, especialmente o necessário para viagens espaciais. Eles conseguem quebrar o código e passar pelo Stargate e preparar-se para a partida. Ao fazê-lo, eles saem para abrir mais do que sempre, surpreendendo a raça humana que não pode compreender o que está acontecendo. Quando eles estão fora de alcance, eles destroem o planeta e tudo que vive nele. O leitor é encaminhado ao Dr. Quem é Pirâmides em Marte, Koyaanisqatsi Simon Hacker. O segundo resultado é que as arcas das trevas percebem, de uma vez por todas, que eles não podem deixar esse planeta, que não importa o que eles façam eles estão para sempre acorrentados ao poço. Neste caso, eles começam a governar o mundo com tirania absoluta, incansavelmente e abertamente. A raça humana perde qualquer privilégios que tinha enquanto sua utilidade era benéfica. Agora eles são privados e massacrados e viram sobre si mesmos, deboche em toda parte e o planeta é entregue à perversidade dos feiticeiros de Atlântida. Nós afundamos no caos de proporções inimagináveis, com todos os reprimidos, conteúdos escuros da consciência em plena vista e sem restrições de interior ou exterior autoridade. O terceiro resultado é que o bom peso do jugo finalmente sobe contra seus opressores, ativamente impedindo-os de sair e recomeçar seu mal em outro lugar. Para fazer isso, nós nos destruiríamos, o sacrifício, levando-os conosco. O leitor é encaminhado para os filmes O Selvagem Bunch, The Magnificent Seven e Exterminador II. O quarto resultado é que a humanidade finalmente descobre os meios corretos até o fim e vence seu inimigo, sem perda excessiva de vida, ou do planeta. A humanidade provará ser seu próprio defensor e redentor. Vamos erradicar o inimigo externamente e finalmente resolver a questão do mal sobre o nível microcósmico. As bestas serão mortas, as donzelas resgatadas, o planeta salvo, e o final feliz. Este é o verdadeiro resultado do Império Contra-Ataca. Você pode notar que algo está faltando nesses cenários. Não há menção de qualquer pessoa ou qualquer outra coisa vindo em nosso socorro. Não há menção ao convencional Vingadores e Redentores, deuses, cinzas, cristos, anjos ou pleiadianos. Não há Flash Gordon a caminho. Podemos aceitar que Deus se torne homem para salvar o homem, mas não o homem se tornando Deus para se salvar. Vernon Ault. Naturalmente, não há nada atraente ou vantajoso sobre os resultados 1, 2 ou 3. O terceiro resultado certamente envolve heroísmo, o que teria impressionado Sam Peckinpah, mas significaria que o planeta Terra seria finalmente transformado em uma lápide gigante e giratória. Há um precedente para este tipo de despejo nos registros de antigos, esse evento quase ocorreu em tempos pré-diluvianos, ver o Braço de Prata por Jim Fitzpatrick.
O segundo resultado é o que muitos estudiosos criativos atuais veem. Músicos e cineastas continuam a alertar a raça humana da sequência de golpes do retorno do reprimido dentro de nós. Veja Blade Runner, Highlander, Outlander, Mad Max, Star Wars, Star Trek VI e Doutor Who. O primeiro resultado está parecendo mais provável neste momento, considerando o tempo limitado entre agora e 2012. O quarto resultado também é possível, apesar das probabilidades. É obviamente o melhor para a humanidade e para o planeta. Mas como vamos chegar a esse estágio? Que tipo de remédio é relativamente não violento e atraente para todos os povos de qualquer cultura e garantido de ser 100% bem-sucedido? Como podemos voltar às vidas de harmonia em um planeta bonito, vital, do jeito que foi antes da visitação do Nefilim? Este é o sonho de tantos em nosso mundo. Pode ser alcançado fisicamente, ou será que ele vai permanecer um sonho dentro de um sonho? Se esta pergunta estava na mente de todas as pessoas hoje haveria progresso em vez de regredir. A questão do mal, abordado anteriormente, deve estar na mente de cada pessoa viva. Infelizmente, a maioria dos indivíduos estão em um delírio semi-coma quando chega a isso, e é por isso que as civilizações têm sido retrógradas. Há, no entanto, certos pré-requisitos para o quarto resultado. Para aproveitá-lo, é imperativo que durante cada estágio quase todas as boas pessoas sejam proativas, participantes e uníssonas em solidariedade, deixando de lado sua segregação, filosofias e agendas. Mas mesmo antes de chegar a este estado aparentemente impossível, outra coisa de grande importância em relação à natureza e maquinações dos filhos do Nefilim, o estado do nosso mundo, e nossas mentes precisam ser abordadas. A luz nunca luta contra a escuridão, então quando você vê uma luta é sempre entre duas forças obscuras. Vernon Aulard. Apesar das evidências, as pessoas ainda encontram a história do Nefilim e dos escondidos do nosso planeta difícil de aceitar. Futilidade é a reação geral, porque os assim chamados bons raramente acessaram a força implícita na palavra. Neles têm operado de acordo com suas próprias regras de engajamento. O adversário ditou o plano de jogo quase desde o início, dando-se um avanço em direção à real construção de seus objetivos, insinuando, com artifício consumado, uma falácia nas mentes do bem sobre a própria natureza e operação do mal. Questionando o que essa falácia é, como funciona, e o que fazer sobre isso, é crucial para a nossa elevação pessoal e coletiva de empoderamento e para a realização do quarto resultado. A Bíblia nos dá o conselho de conheça o inimigo. Teria sido muito melhor para a humanidade e o planeta, se fizéssemos. Aqueles que se alinham com bom têm sido compilados para identificar o mau inimigo, sua verdadeira natureza e agendas, e para desperdiçar físico, emocional, recursos mentais, energia lutando com o mal de uma variedade de maneiras, a maioria dos quais não são apenas contraproducentes, mas autodestrutivos. Aquele que luta há muito tempo contra dragões, torna-se um dragão ele mesmo. Friedrich Nietzsche. A maioria das pessoas relutantemente aceitam que o mal é operacional no mundo pela simples razão que ninguém pode viver e não saber disso. Alguns se agarram à crença de um desencarnado adversário em algum lugar nas nuvens, ou no inferno. Alguns chegam ao ponto de identificar o adversário como mais corpóreo. Quando se torna consciente do nível de corrupção em torno deles e deduz com sucesso sua fonte, frases como nossos escondidos mestres são maus tornam-se vogue. Na verdade, isso nos diz quase nada porque temos o conceito de que o mal realmente é, ou como ele opera, no contexto que estamos abordando. O mal é, para nós, as coisas ruins que acontecem com pessoas boas. Se isso for causado por personificações malignas, então eles devem ser resistidos, eles devem ser levados a julgamento. Todas as nossas energias devem ser gastas encontrando retificação dos erros que perpetram.
Isso é geralmente o que os seres humanos pós-diluvianos têm pensado e feito. Quando vemos os resultados positivos do nosso compromisso, estamos excessivamente alegres e nossa convicção é reforçada. Quando nossos esforços sofrem contratempos, nos tornamos fatalistas e olhamos para nossas próprias falhas, resolvendo fazer melhor da próxima vez. A atitude e a energia que dispensou é acreditamos, o recíproco do que estamos recebendo do outro lado. Nós imaginamos o combate como um feroz cabo de guerra, com a vitória indo para a equipe, com o músculo mais forte, resistência e adrenalina. Mas ainda assim, por tudo isso, o pessimismo cresce. O mal que assola as presas se intensifica, e eventualmente chegamos a enfrentar o fato que algo está seriamente errado com o nosso mundo, com o meio ambiente, e com as nossas crianças. Para todas as resoluções e heroísmo, existencialmente, a vida torna-se cada vez mais insuportável. Não podemos entender por que o resultado líquido de todas as ações positivas, as pessoas do bem, somam-se tão pouco. Com o passar do tempo, até perdemos a energia para descobrir por que estamos tão cansados. Nossos melhores esforços consistem em virar, ir dormir e deixar outra pessoa cuidar disso. Se vocês pensam em si mesmos como indefesos, ineficazes e incapazes, é certo que você criará um desgoverno para ser seu mestre. O sábio déspota mantém entre seus súditos um popular sentido que eles são indefesos e ineficazes. Frank Herbert, este era exatamente o plano do Nefilim. Foi, e é, uma das muitas estratégias habilidosas que eles empregam para nos manter longe do nosso poder. Mas é muito importante. Nossa cegueira para a questão do mal nos fez perder ardor e força. Nós não reagimos ao mal como realmente é, mas apenas para a quimeira do mal criado e colocado diante de nós por nosso adversário sencientes, sensitivos. Ao fazê-lo, nos jogamos bem em suas mãos, na verdade servindo-os enquanto impossivelmente nos governamos. Nossas falsas suposições sobre a natureza do mal, que nos faz inapropriadamente, mas veementemente, moralizar e resistir, foi instigado depois que o Nefilim, ou seus descendentes, fez um estudo próximo da natureza real do bem, que para eles é uma unidade como qualquer outra, um epifenômeno do organismo e seus processos bióticos. É um inconveniente, uma doença, inibindo o livre fluxo de energia e aquisição. Após suas pesquisas, uma arquitetura dialética do engano foi iniciado e propagado. Os descendentes do Nefilim não são muitos e são muito vulneráveis. É por isso que eles mantêm sua presença em segredo, operar secretamente a partir de bastidores, onde eles estão seguros. Saber disso deve capacitar os portadores de luz. As táticas do Nefilim era empregar e utilizar um exército inteiro de capangas que são altamente capacitados e inteligentes, mas que não são eles mesmos privilegiados para o interior, ou para as agendas secretas de seus controladores. O capanga é bem pago e faz poucas perguntas. Ele pode até acreditar que está no comando. Tanto melhor. Algumas dessas criaturas ambivalentes estão sempre tomando a decisão inconsciente de se aliar com o alienígena, ou a propensão humana dentro de si mesmo. Eles são pessoas de convicções e crenças. Alguns estão convencidos de que estão em uma cruzada para a justiça, ou direitos iguais, etc. Obcecados com sua grande causa, eles estão convencidos de que suas ambições pessoais são morais exaltadas. Eles existem na ignorância feliz do fato de que suas causas, por mais nobres em si são, mais frequentemente do que não, projetados por seus mestres escondidos como parte de um elaborado esquema dialético para distrair a atenção da ameaça real e situação da humanidade. Tão iludido quanto a sua estação e vocação, esses capangas se sentem justificados não apenas em condescendentes com seus menores, mas em astutos e gratuitos saturando seus desejos carnais e apreciando seu status e o reconhecimento público que ele tem.
Assim, os capangas privilegiados, juntamente com seus bajuladores e inúmeros emuladores, tornam-se os manequins vestidos para as partes que eles estão para desempenhar. Alguns assumem seus papéis com mais gosto do que outros. Veja C.S. Levistadt de Os Força, Duna de Frank Herbert, ou trilogia tripé de John Christopher. O trabalho do presidente não é exercer o poder ele mesmo, mas levar a atenção para longe dele. Douglas Adams, o guia de caronas para o universo. Os graus azuis são apenas a quadra externa do templo. Parte dos símbolos são exibidos lá para o iniciado, mas ele é intencionalmente enganado por falsa interpretação. Não se pretende que ele deve entendê-los, mas é pretendido que ele deve imaginar que ele entende. A verdadeira explicação é reservada para os adeptos, os príncipes da alvenaria, os do 32 e 33 graus. Albert Pike, grão-mestre da maçonaria do rito escocês dos Estados Unidos. Esses tipos são super-representados entre os políticos, generais, advogados do mundo, juízes, padres, professores, banqueiros, magnatas, ditadores e tecnocratas. Como profissional terrorista e criminosos, eles cometem atos corruptos na deixa, diariamente. Mas ao contrário de um sindicato criminoso, eles não estão conscientes de sua disfunção. Apaixonados por sua própria importância, eles não sentem o puxão das cordas nas mãos de seus manipuladores. O resto da humanidade, acreditando que esses capangas para estar no leme, para ser ardentemente buscando corrigir as calamidades do mundo, sentar-se em suas cadeiras e de uma distância higienizada, confortável, ler sobre, ou eristicamente assistir às guerras aqui, às fomes lá, os embrólios e fracassos em um só lugar, a civil inquietação e abusos de direitos humanos em outro, as pragas, desastres, crime e vício, arquitetura multifacetada das máquinas infernais, sem nunca perceber que as peças do quebra-cabeça colossal nunca se juntarão até a imagem na tampa da caixa, por assim dizer, é revelado. Eu realmente olho com comiseração sobre o grande corpo dos meus concidadãos que, lendo jornais, viver e morrer na crença de que eles sabiam algo do que tem sido passado em seus tempos. Thomas Jefferson. O mal que as pessoas pensam que estão lutando é na verdade uma fachada, parte da elaborada panódia de decepções cuidadosamente trabalhadas para esgotar energias preciosas e gerar mal-estar e desencantamento. Sua estratégia tem sido esmagadoramente bem-sucedida. Enquanto o chamado bom homem luta contra a boa luta, e perdura uma vida inteira de frustração relativa à perda, o progresso maligno ganha mais poder. Seu poder cresce em proporção com nossas contramedidas errôneas. Ao testemunhar sua ascensão, a maioria de nós se convence de que tudo é escuro, que não há como sair. Nos desligamos, sintonizamos, ou alegremente a virar para a infinidade de distrações disponibilizadas por esses mesmos mestres da decepção. Sua vontade está deixando você escapar e agora você está sob a minha influência. Embora seus olhos estão abertos, e você parece ciente, você está de fato dormindo, suas faculdades dormentes, sua habilidade de agir e pensar, subserviente à minha vontade, o diabo sai com Christopher Lee. Alguns, de forma freudiana típica, reagem à sua relativa impotência por patológica identificação com os mestres, autoilusão, inveja e temor. Este grupo cai em passo ainda mais rápido, indo onde eles são ditos, trabalhando, e pensando o que lhes é dito para pensar. A linha entre homem e autômato torna-se insignificante. A nossa é a idade que se orgulha de máquinas que pensam e suspeitam de homens que tentam. H. M. Jones. Em nossos sonhos temos recursos ilimitados e as pessoas se rendem com docilidade perfeita para nossas mãos moldando, representante do Conselho Geral de Educação Rockefeller.
Impotentes e cansados, permaneceremos até acordarmos do nosso estado de coma e obter conexão ao nosso próprio poder soberano novamente. O santo grau que tomará as vendas de nossos olhos não é nada mais que perceber e mudar a dinâmica de perspectiva detalhado acima. Para enfatizar este ponto, outra ilustração pode estar em ordem. No jogo de xadrez, a peça mais poderosa, o rei, tem, de fato, a mais restrita mobilidade. Ele só pode mover um quadrado de cada vez em qualquer direção. Mas, não é ele, e sim, o adversário que impõe as referidas restrições, mas os membros de sua própria corte, seus defensores muito impedem sua gama de movimento e ação. A mensagem e a lição aqui deve ser evidente. Não somos os reis. Independentemente de como ele tem usado mal poder e liberdade, o humano ainda é regente da Terra e do universo conhecido. Nosso compromisso e determinação não é contido por um adversário, alienígena, ou outro, tanto quanto por nossa própria inaptidão. São nossas estratégias, ou falta delas, que dificultam a resolução. Esta é a consequência de lutar contra principados em lugares altos sem o correto interesse. Talvez devêssemos prestar atenção ao conselho de Cristo quando ele disse que não resista ao mal. Agora que estamos mais conscientes das razões para a nossa anomia coletiva e pessoal, que tipo de ação positiva podemos tomar? O que faz uma análise da dialética nos contar sobre nós mesmos e sobre o bem e o mal? A primeira coisa que percebemos é a incrível inteligência do adversário. Após séculos, eles acumularam imenso conhecimento sobre nós. Uma teia não é feita de um fio. Frank Herbert. Você não pode manipular uma marionete com apenas uma corda. Ibid. A próxima coisa que pudemos obter é perfeitamente enunciado por Frank Herbert, que escreveu: apenas escolher o bem não faz um bom, temos que fazer mais do que prestar serviço labial à verdade. Nós permitimos condições para entrar no estado lamentável que permeia e são totalmente responsáveis pela bagunça em que nos encontramos atualmente. Uma das principais razões pelas quais temos sido tão recalcitrantes é que nós, como membros da subclasse, temos inconscientemente mal aplicado e até mesmo abusado de um grande presente que todos nós somos um destinatário de, ou seja, educação. Nós, só que sim. Recentemente, foram estendidos o privilégio da educação por nossos mestres imperiosos. É um privilégio que nossos antepassados pré-industriais certamente não foram autorizados a desfrutar. A principal razão pela qual a subclasse foi estendido o privilégio da educação foi impedir sua revolta no miasma da era do pós-guerra. Depois da Primeira Guerra Mundial, não foi grande a agitação social entre as pessoas e os jovens em particular. Isso foi sentido nos escalões superiores. Milhões estavam mortos e milhões sofreram. As cidades eram devastadas e economias foram despedaçados. O futuro era incerto e a visão do passado tinha mudado para sempre. O herói sem camarada voltou para descobrir que o pouco que tinha mudou quando se tratava de existência diária. Veja ou leia, para servir todos os meus dias. Ah, não! Que guerra adorável, a solidão do corredor de longa distância, o caminho da cinza, e o poema, A Moto, de Ted Hughes. Conheça o novo chefe, o mesmo que o velho chefe. Pet Tovincent. Não havia o suficiente disponível, ou fornecido, para fazer os sacrifícios parecerem de todo valor por enquanto. Como grande parte da literatura fatalista e poesia da época indica, revolução estava iminente. Para apaziguar as condições, os arquitetos sociais permitiram o primeiro governo socialista para chegar ao poder e permitiu que a família comum enviasse sua descendência mais realizada para a escola. Com o privilégio da educação veio a chance do homem descobrir o que foi escondido por tanto tempo dele e de seus companheiros. Agora temos acesso ao tema da história, mas que sabermos tão pouco sobre os eventos reais do passado é motivo de tristeza e alarme.
Além disso, a maneira como tais assuntos são ensinados garante que permanecemos com pouco conhecimento. Em relação à educação, faríamos bem em ensinar a nós mesmos e ao nossos descendentes das palavras do poeta Alexander Pope: beba fundo, ou não toque na primavera, Pireneia, um pouco de conhecimento é uma coisa perigosa. Em relação às cabalas da academia, qual é a constituição geral do tipo que matriculados? Muitas vezes descobrimos que a tendência do acadêmico ponderado graduado é se tornar uma lenda em sua própria mente. Ele está totalmente obcecado com interesses pessoais e reconhecimento de pares. Este não é o cenário que muitas vezes encontramos e são frequentemente seduzido em acréscimo. Nosso acesso aos corredores da aprendizagem ajudou o planeta. Não nos dá correntes de ouro para substituir as de ferro. Não vamos voltar a jogar pelas regras do adversário. De quem são os livros que estamos lendo? Cujas biografias somos nós a memorizar? De quem estamos dominado? De quem são os troféus que estamos cobiçando? Verdadeiro significado de graduação, doutrinação gradual, Jordan Masvel. Se um homem tem mérito, qual é o uso de decorá-lo? Charles Baudelaire. Se um homem guarda um livro dia e dia, o que é mais importante, o homem ou o livro? A Flauta Silenciosa por Bruce Lee James Coburn. O conhecimento torna os bons homens melhores, e os homens maus piores. Anônimo. Definição de cientista: um homem que não sabe de nada, até que não haja mais nada para saber. De Omega Man com Charlton Heston. Ficamos, mais ou menos, intoxicados com o intelecto e com nossa possibilidade nos laços éticos e vai sublimar outros caminhos para manter no alto. Cada um de nós, como Narciso, torna-se fatalmente apaixonado por nossas próprias reflexões, ou seja, pela imagem do que temos foi feito para acreditar que estamos e para onde estamos indo pessoalmente e coletivamente. Sim, vamos às escolas e aprendemos. E não há nada inerentemente ruim na educação. Mas e o conteúdo, a forma de entrega, a dieta e a malnutrição? O consumidor é o consumido. O acadêmico e solipsista faria bem em lembrar e contemplar que antes da entrada para as faculdades de prestígio foi permitido, havia outros arquivos de conhecimento, outros caminhos e modos de aprendizado. A história de cada raça, nação, cultura e civilização tem dito. Estes não são contos escritos por um único auto-absorvido individual, mas fascinantes sagas de povos inteiros, oralmente passado e santificado pelo tempo. Para olhar para esses mitos e lendas com desprezo e condescendência intelectual, é cobiça ao desastre. As tribulações a que eles habitualmente se referem não foram escritas em tinta e pedra, mas no sangue, sangue morto e sangue vivo. Eles estão em nosso DNA. O corpo humano é o scriptorium onde é mantido a maior gnose. Quando o estudioso odontológico percebe que a verdadeira academia, o verdadeiro Liceum, a verdadeira biblioteca de Alexandria, as câmaras reais de Thoth, Hermes ou Merlin não estão numa rocha em algum deserto remoto esperando para ser descoberto por um ser Indiana Jones. Eles estão em uma casa de ossos, o templo dos 9 portais, o corpo humano. Os famosos pilares de Hércules guardando o caminho para a Atlântida não são de pedra. Eles são os braços de Adão Kadmon. São os fios serpentinos do DNA. O legado dos atlanteanos é apenas parcialmente resolvido no domínio físico. Como disse acima, nenhuma presença externa ou força intervirá para evitar diretamente nossa aniquilação total. Nossa situação, a visitação de Nefilim e a situação de quarentena, etc., tem suas origens em uma situação mais complexa do que apenas estar livre de um parasita. Parasitas entram em ser por uma razão. A situação é uma expressão de meta espiritual, temas, a domização de que vai sinalizar avanço para a consciência em todos os seus níveis. Nada vasto entra na vida dos mortais sem uma maldição.
Sófocles, o Stargate que impede fisicamente os criminosos Nefilim de sair, também torna imperativo que seus anfitriões atuais façam a coisa certa sem prevaricação de qualquer tipo. Aqueles que encarnam neste planeta, neste espaço-tempo parece ter que lidar com essa manifestação de karma. Suas vidas e almas, e não apenas seu planeta, torna-se o último campo de batalha e fronteira final. Por que conjuramos um monstro entre nós? Essa é a pergunta que devemos nos fazer. John Borman, Zardoz. Então, parece que os esforços da humanidade em resistir ao mal têm sido uma falha esmagadora. É, portanto, hora de guardar estratagemas infantis e começar a lidar com o problema deste planeta e seus mestres escuros que, embora escondidos e poucos, acreditam neles para ser invencível. O primeiro teorema que cada um tem que lembrar a partir de agora é que a maneira de combater o mal de qualquer tipo é não jogar pelas regras que seus fornecedores criam. Como os taoístas e mestres zen e os mestres de samurai e artes marciais sabem, a lei universal e que identificamos como mal não pode ser derrubado usando qualquer força que aproxima-se do seu próprio. Problemas não podem ser resolvidos com o mesmo nível de inteligência que os criou. Albert Einstein. O universo opera por leis recíprocas. A lição cardeal, portanto, é que não se propõe a destruir o mal, pois o próprio pensamento de fazê-lo gera a cognição e a ação que imediatamente descapacita o réu. Qualquer atividade que tenha nascido a partir de tal mentação é eventualmente circunnavegado pelo desafiante. A universal inteligência em si permite isso. Esta é a razão do mal e porque aumenta em vitalidade e malignidade através do tempo. Vitória sobre o pior mal ou tirania, especialmente de um tipo espiritual, ocorre quando o réu é tão inerentemente forte que o desafiador, por todas as suas astúcias e poder, não pode operar, ou insinuar. Quando seu inimigo pode não conquistá-lo, você ganhou. Esta é a lição que submete o kármico teste que assola os habitantes humanos do planeta Terra. Este tema de como conquistar o mal corretamente é lindamente retratado nos seguintes filmes: Homem com a Máscara de Ferro, com Richard Chamberlain; A Flauta Silenciosa, também chamado Círculo de Ferro, com David Carradine; Christopher Lee; Herói Local, com Burt Lancaster; Os Sorceréis, Estar Lá, com Peter Sellers; E Era Uma Vez no Ocidente, por Sergio Leone. Agora que estamos cientes de como o adversário abusou do precioso da humanidade, a vitalidade e o que fazer sobre isso, podemos começar a abordar o que precisa ocorrer durante etapas intermediárias que antecederam o desfecho do quarto desfecho. Muito importante, aqueles que são bons devem trabalhar em uníssono. Mas que tipo de trabalho o indivíduo irá fazer? Há algo que cada pessoa, independentemente de seu status, pode fazer para trazer mudança rápida e reparação. Para chegar a isso, vamos voltar ao episódio que exacerbou as condições negativas de atuais, a abertura do portal dimensional para os Arcos das Trevas por Sir John Dee no século XVI. Quando Sir John Dee, o macroscópio vivo, abriu o portal dimensional e falou com os macrobes, o ato foi registrado no registro acástico. Foi imediatamente intuitado pelos descendentes dos filhos das serpentes, ou seja, os descendentes da civilização lemuriana que uma vez viveu no continente pré-diluviano de Oceania, que agora está abaixo do Oceano Pacífico. Remanescentes deste continente afundado são encontrados de Cuba para o Havaí e são repetidamente tomados por Atlantes. Acredita-se que Atlantis também esteja onde a Antártida está agora. Isso também não é correto. A Antártida é um remanescente de um de 5 continentes perdidos: Apalachia, Fennoscândia, Beringia, Tirrenia e Oceania. Provavelmente estava no controle dos atlanteanos, como era a maior parte do planeta, sendo um de seus principais epicentros. Isso poderia explicar por que os nazistas, por exemplo, estavam interessados em seus segredos.
Os descendentes dos filhos que por enquanto vamos denominar os adeptos da Rosa, são dotados de intelectos magistrais e habilidades criativas e estão constantemente analisando as estratégias beligerantes e avanços de seus arqui-inimigos. Eles mantêm a sua identidade escondida, mas têm tentado, de uma variedade infinita de maneiras, despertar seus humanos híbridos menos conscientes e para reequilibrar o éter do planeta. Veja o Horizonte Perdido com Ronald Coleman. Lembre-se que cada pessoa viva é Homo Atlantis, possuindo tanto a limpuro e puro DNA humano. No entanto, as crianças nascem o tempo todo que têm o DNA forte dos lemurianos. As tendências humanas e sensibilidades são então pronunciadas neles. Na tradição de seus antepassados, eles passam a se tornar os grandes poetas, artistas, músicos, filósofos, arquitetos, cineastas e professores religiosos que agraciam nosso mundo. Alguns vivem muito tempo e prosperam, enquanto outros morrem jovens. Alguns dirigem táxis e ônibus nas ruas. Alguns dançam enquanto outros curam, alguns rezam enquanto outros contam piadas. Alguns têm cabelo comprido e tatuagens, alguns apodrecem em prisões, em alguns jardins vegetais. Alguns mudam a frequência atômica do universo com suas canções, enquanto outros criam música para fazer os anjos pararem para ouvir. Alguns ensinam grandes mistérios com palavras, outros ensinam com seus olhos. A marca de um homem imaturo é que ele quer morrer nobremente por uma causa, enquanto a marca de um homem maduro é que ele quer viver humildemente para um. William Steckel. Um homem cósmico está vivendo silenciosamente na sociedade, vale mais de 1 milhão de gritos por reforma. Vernon Aurot. Prefiro receber instruções dos construtores do templo de Luxor, do que do criador de napalm bombas. Anthony West. Estamos aqui para aprender a amar um ao outro. Não sei para que os outros estão aqui. W. H. Olde. Os sacerdotes e sacerdotisas dentro dos adeptos da Rosa têm, de pré-diluvianos dias, monitorado de perto e neutralizou as maquinações de seu inimigo. Em o século XVI, eles sentiram o colossal rasgar nas dimensões etéricas e foram problemático que seus primos contraditórios tinham cometido tal deplorável e proibida ação. Eles sabiam as consequências da comunhão necromântica com entidades dimensionais, poderiam ser incalculáveis e previram muita tribulação à frente. Eles perceberam que medidas extraordinárias tinham que ser tomadas se o desastre de proporções cósmicas fosse evitado. Os adeptos ligaram para seus líderes de todo o planeta e mantiveram conselhos. Eles finalmente chegaram à conclusão de que para reequilibrar a energia, outro portal celeste tinha que ser aberto. Assim, tornou-se necessário dialogar com os mestres ascendentes. Os adeptos da Rosa perceberam que sem a ajuda de tais inteligências havia nenhuma esperança. O portal foi inaugurado com sucesso e os mestres ascendentes foram capazes de dar informações cruciais. Essas inteligências luminosas não estão sujeitas ao tempo e leis espaciais. Como resultado, eles sabem mais e podem ver mais do que qualquer mortal. Eles fazem não remediar o problema para nós, mas em vez de transmitir instruções em potencial, deixando receptores humanos para traduzi-los em ação em sua dimensão temporal e espacial. O universo é um supercomputador com o qual é interagido, não com código binário, mas com imaginação. Michael Tsarion. A abertura deste portal, obviamente, não foi um evento negativo, mas foi, em vez disso, para controlar Sua dinâmica é semelhante e ainda diferente daquelas experimentadas pelos filhos do Nephilim. Veja ele o homem, mestres do universo. O comunicado de tais estações arcontes são volumosos e velados. Eles também são relativamente impossíveis para realizar. Os sacrifícios também são necessários, mas não do tipo cobrado sobre os filhos do Nephilim.
São necessários recursos específicos, e também há no mundo grandes consequências do ritual. Buscamos o lado para finalmente divulgar alguns dos pontos mais salientes comunicados aos adeptos da Rosa. Os adeptos deixam que seja entendido que o Nephilim não poderia lutar em combate direto, ou com energia que retribui suas próprias naturezas ou máquinas. A vinda do Nephilim para o planeta Terra era para ser comparado com uma infecção biológica. Foi e é nada mais do que a infestação de um parasita, um vírus, em um organismo hospedeiro normalmente saudável. O parasita não tem vida própria e, portanto, nenhuma energia que ele não deriva de seu hospedeiro. O vírus age lentamente e penetra a célula, mas apenas quando o sistema imunológico do hospedeiro está funcionando mal. O patógeno não pode ser removido alopaticamente, como detalhado anteriormente. É um método fútil tentado por aqueles que estão à influência mesmérica dos mestres. O patógeno ofensivo não é removido por cirurgia radical, ou por períodos de espera onde a esperança é que ele vai mudar seu caráter. O sucesso de erradicar o vírus é inteiramente contingente sobre o paciente agindo de acordo com o conselho de qualquer médico homeopático. Isto é o que os adeptos da Rosa contam pelos mestres ascendentes. O xamã sabia que em um corpo vivo, um corte único, ferida, infecção, ou mesmo um câncer não deve causar fatalidade. Nesse golpe a atingência ocorre apenas quando a imunidade do organismo está tão esgotada que não pode suportar. Os xamãs dentro dessas tribos conduzem seus rituais e danças antigas em tempos exatos e sincronias certas, e nos locais geomânticos certos na grade terrestre. Ao fazê-lo, há muito tempo, representava uma ameaça ao seu inimigo patogênico. O Nephilim será erradicado rapidamente e permanentemente apenas quando o sistema imunológico do planeta própria Terra estiver trabalhando a 100%. Sabendo que isso é verdade, os descendentes do Nephilim, desde a época dos Tudors, têm visto que os povos indígenas que eles encontrarem são abatidos em massa. Assim, o genocídio obrigatório participou de seus atos de conquista e colonialização. Guerra e genocídio foram, e ainda são, as medidas de precaução para manter uma baixa imunidade biosférica e tornar as condições adequadas. Veja Koyaanisqatsi-Wolfen com Albert Finney. Certamente pode vir como um choque para a maioria das pessoas perceber que a Terra é uma entidade viva. Como até cientificamente foi provado, ela está realmente vivendo, e tem mais de uma vida, o que a maioria de nós pôde conhecer ou experimentar. Ela é inteligente e sabe exatamente o que ela precisa para seu bem-estar. Ela tem cuidado de si mesma por muito tempo. Ela sabe quando está infectada ou envenenada e sabe como fazer precauções. A Terra foi retardada em sua regeneração holística porque seu sangue branco, as células, seus linfócitos, não estão fazendo o seu trabalho. Sua contagem de células T e B é instantaneamente diminuindo devido à toxicidade provocada pela presença dos patógenos e da lentidão dos agentes regenerativos. Os seres humanos na face do planeta são os linfócitos da Terra. Porque somos recalcitrantes em nossos deveres, a parede celular foi penetrada e o parasita foi capaz de invadir. Agora chegou a hora da mudança. O que significa fazer parte das linfáticas de um planeta? Naturalmente, ele conota mais do que apenas responsabilidades físicas. Nosso dever com nosso corpo planetário compreende em muitos níveis. Os indivíduos não são idênticos na aparência ou no caráter. Cada humano, célula, tem uma tarefa diferente para a qual eles são perfeitamente adequados. Quando o humano não está fazendo o seu trabalho, eles, como a terra em que vivem, também estão em um estado de deficiência. A cura não ocorre porque é muito mais fácil ferir outro do que curar a si mesmo. Vernon Aurot.
Temos sido condicionados a acreditar no culto da personalidade a tal ponto que nós não percebemos mais nenhum dos detalhes de nossos deveres xamânicos em relação à terra viva. Em tempos pré-históricos e até pré-industriais, a situação era muito diferente. Os filhos das serpentes sabiam que a Terra é um ser vivo, inteligente e conhecia seu calibre. Isso eles ensinaram aos seus descendentes e à raça adâmica. Por milênios, nos cultos da sacerdotisa tinham o conhecimento da flora e fauna e das ervas e da cura. A ordem dominicana e a Inquisição, eles foram trazidos para pagar por ela, muito embora os crimes contra eles desta fonte eram apenas parte do que eles tiveram que suportar. Toda a história do humano tem o dever de proteger a Mãe Terra de forças patogênicas, é mostrado totalmente na pintura de Paolo Uccello. São Jorge Rudragão, 1455, 1460. Muitos artistas têm, em forma de arte, mostrado para a posteridade os temas da batalha entre a luz e o escuro, entre o alienígena e o humano, e da relação vital do homem com a natureza. São Jorge e o Dragão por Paolo Uccello. As obras-primas apocalípticas de Albrecht Dürer, um dos filhos das serpentes, foi mal interpretada como meras representações de medos comuns de seu próprio tempo. No entanto, elas não são apenas esboços cegos de eventos de seu próprio tempo. Dürer e outros artistas que relacionados com assuntos canônicos eram espectadores remotos, profetizando, alertando e revelando. Suas pinturas icônicas lidam com megatemas, atemporais dos quais o crítico médio e também seus admiradores não sabem. Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse de Dürer. Luta de São Miguel contra o dragão, Cavaleiro, Morte e o Diabo, e Melancolia eu deveria ser lido como antes, como presságios das coisas que estão por vir. Artistas e menestréis de tempos mais recentes também têm o mesmo macro-tema em suas criações, embora poucos estejam cientes disso. Considerar as linhas finais de A Canção Starweitraven, de Led Zeppelin, e então por que milhões ressoam com isso e outras obras-primas sem saber conscientemente por quê. Veja apêndice A. E como nós, vento na estrada, nossas sombras mais altas que nossas almas. Lá anda uma senhora que todos conhecemos, que brilha a luz branca e quero mostrar como tudo ainda se transforma em ouro. E se você ouvir muito com muita força, a melodia virá até você, finalmente, quando tudo é um mais um, e todos para uma pedra não rolar. De Starweitraven, Jimmy Page e Robert Plant. A vida foi substituída pelo estilo de vida, a competência foi medida no fazer em vez do ser. Leis, regras, relógios, calendários e dinheiro fizeram sua aparição. Desde a dinâmica da tal vida eram desconhecidas e incongruentes com a essência da humanidade, escolas tinham que ser fundadas para nos ensinar como se adaptar e cumprir. Veja John Christopher's The Tripods. E o Senhor disse, olha, as pessoas estão unidas, e todos eles têm uma língua. É isso, para eles começarem a fazer, e nada vai impedi-los de fazer o que eles tomam em suas mentes para fazer. Vamos lá, vamos descer, e, portanto, confundiu sua língua para que eles não possam entender o discurso um do outro. Gênesis 11. A conexão do Homo sapiens com a Mãe Terra se estende por milhões de anos antes da visitação do Nefilim. Tornou-se ocluído apenas na época pós-diluviana, quando a maioria dos humanos foram encarcerados nas cidades e foram gradualmente desconectados da terra e de seus elementos. A artificialidade e a complexidade relativa da existência municipal facilitou que os sentidos sutis fossem marcadamente debochados. As religiões forneceram imitações para o que foi removido e perdido. A determinação cristã de achar o mundo feio e ruim, tornou-o feio e ruim. Friedrich Nietzsche. Como a Terra em seu estado primitivo não é dotada para nossa expansão, o homem deve algemá-la para preencher o destino humano. Jean Vorst, curador do Museu de História Natural da França.
A libido do homem urbano foi direcionado e alinhado com os drives persona, dirigir pessoas, e seu pensamento tornou-se atomista e linear em vez de holotrópico e sinérgico. Essa vida artificial começou em um período relativamente curto de tempo. Com o advento do pós-diluvianos, religiões monoteístas, a ascensão das filosofias antropocêntricas, que concebe a realidade, e o declínio dos cultos estelares e lunares igualitários ecocêntricos primordiais, o Homo Atlantis foi expulso do paraíso do Éden. Privado de sua conexão umbilical com a Mãe Terra, o homem deu seu primeiro passo na estrada para o esquecimento. Talvez nunca entendamos completamente o mistério dessa mutação original igualitariana para a sociedade estadual. Certamente nenhuma explicação padrão é adequada. David Watson, O Patologia da Civilização. Não há evidência de relatos etnográficos ou escavações arqueológicas para sugerir que as taxas de trauma acidental ou violência interpessoal diminuíram substancialmente com a adoção de formas mais civilizadas de organização política. Na verdade, algumas evidências de sítios arqueológicos e de fontes históricas sugerem o oposto. Mark Nathan Cohen, Saúde e a Ascensão da Civilização, 1989. Com a agricultura geralmente vem a divisão do trabalho, o aumento da desigualdade sexual, e o início de hierarquia social. Padres, reis e guerras impessoais organizadas parecem vir juntos em um pacote. Contra a Civilização, p. 102. Digam o que quiserem sobre tais sociedades tribais, mas os registros mostram que eles eram, e em alguns lugares ainda são, unidades de coesão e sodalidade, de harmonia e regularidade, desprovidos para a maioria dos crimes, ou vícios, ou anomia, ou suicídio, com relativamente poucas necessidades e aqueles satisfeitos com um mínimo de trabalho, colocando em média, talvez 4 horas por dia por pessoa em tarefas de caça, coleta e cultivo, o resto do tempo era, ou é, dedicado à música, dança, ritual, sexo, comer, histórias e jogos. Não, eles não tinham o poder de 500 servos no movimento de um interruptor ou a virada de uma chave, mas também, eles não tinham bombas atômicas, campos de extermínio, resíduos tóxicos, engarrafamentos, minerações, crimes organizados, psicocirurgia, publicidade, desemprego ou genocídio. Kirkpatrick Sally, Rebeldes contra o Futuro. Porque um estilo de vida que tinha sido tão bem sucedido por dezenas de milhares de anos dar lugar a um tão diferente. Povos de caça modernos, embora vivendo na maior parte em áreas marginais, são frequentemente mais nutridos e sempre têm mais lazer do que seu trabalho agrário. Os povos agrários não só devem trabalhar um bom negócio mais difícil para o seu sustento, mas são muito mais precariamente equilibrados em relação ao seu ambiente, uma vez que eles têm substância, somente alterou a ecologia natural de seus arredores. Dexter Perkins e Patrícia Dallaire. As pessoas civilizadas acreditam que têm a obrigação de fazer o primitivo supor que são pessoas subdesenvolvidas, até o seu nível. Civilização, que está prestes a se autodestruir, pensa em si mesmo como cultura superior e que tem respostas para todo o povo do mundo. O viciado, verdadeiramente, é uma pessoa que é emocionalmente dependente das coisas. Televisão, substâncias, rotinas de personalidade, toque, outras pessoas, ideologias mentais, imersão total em alguma causa, ou trabalho. Se o objeto de dependência, ou desânimo é movido, viciados vão experimentar insegurança, desconforto, angústia, os sintomas da retirada. William H. Koetke, O Império Final. Reproduzimos a catástrofe porque nós mesmos estamos traumatizados, tanto como espécie quanto individualmente, começando ao nascer. Porque estamos feridos, colocamos defesas psíquicas.
contra a realidade e se tornaram tão isolados da participação direta no multidimensional deserto em que estamos embutidos que tudo o que podemos fazer é navegar nosso caminho cautelosamente através de um mundo substituto humanamente projetado no dia a dia de símbolos. Um mundo de dólares, minutos, números, imagens e palavras que estão constantemente sendo manipulados para fornecer o maior lucro possível de todas as circunstâncias concebíveis. O corpo e o espírito se rebelam. David Watson, A Patologia da Civilização. O que importa se alguém é livre ou escravo neste vale das lágrimas? O essencial é chegar ao céu, e resignação é mais um meio para isso. O cristianismo prega apenas servidão, tumulto e dependência. Seu espírito é tão favorável à tirania que a tirania sempre a explora. Verdadeiros cristãos são feitos para serem escravos, eles sabem disso, e eles não estão preocupados com isso. Vida curta não é importante em seus olhos. Jean-Jacques Rousseau, O Contrato Social, 4:8. Nossa servidão atual é devido à aquiescência de nossos ancestrais pós-diluvianos que, após os cataclismas terrestres horríveis e celestes que tinham experimentado, ou ouvido sobre, não teve escolha, a não ser conceder a nova ordem mundial de seus tempos. Pelo poder invencível da subserviência tradicional, a inércia da mente geral, reforçada pela regulabilidade da ignorância, as massas passaram a ter a força de uma vítima, que, ao mesmo tempo é lamentável e trágica. As forças da religião exerceram assim seu governante, navio sobre um vasto segmento de humanidade e praticamente forneceu às massas com suas ideias e conceitos convencionais quanto ao significado da aprovação mundial. Alvin Buidkun, O Último Cânon do Conhecimento. O pensamento religioso se destacou da natureza e busca nas áreas ilimitáveis de sentimento, pensamento e admiração para que compreensão estes podem produzi-lo. Sem guias, verificações, pistas ou inteligência competente para reconhecer a verdade, a imaginação muito prontamente, até os supõe rebeldes, extravagantes e estranhos quanto à presença e intervenção de forças não naturalmente operacionais. Religião não é o reino do conhecimento, ou mesmo do pensamento, mas puramente de crença, quanto às massas. Alvin Buidkun, O Último Cânon do Conhecimento. Todo esse caos na área religiosa foi atendido, acentuado, se não em grande parte inspirado por um dos fenômenos mais surpreendentes da história da raça. Esta foi, e é, a presença, poder e influência de um livro. Ibid. Fui ao Jardim do Amor, e vi o que eu nunca tinha visto, mas eu não tinha visto. Uma capela foi construída no meio, onde eu costumava jogar no verde. E os portões desta capela estavam fechados, e você não pode entrar pela porta. Então eu me virei para o Jardim do Amor que tantas flores doces traziam. E eu vi que estava cheio de sepulturas, e lápides onde as flores deveriam estar. E padres vestidos de preto estavam andando em suas rondas, e vinculando com espinhos minhas alegrias e desejos. De O Jardim do Amor de William Blake. Felizmente, nem todas as civilizações foram fundadas no padrão Atlante. Os ecocêntricos povos indígenas sensíveis do mundo, descendentes dos lemurianos, nunca esqueceu seus deveres xamânicos, como é revelado em suas obras, palavras e da maneira em que eles existiam. Os índios nativos americanos, os aborígenes, os druidas, os padres faraônicos, e as sociedades matriarcas atenderam a este dever soberano. Eles eram zeladores e protetores, e eles codificaram em seus rituais e cerimônias as nações harmônicas e vibracionais que ressoaram com o Merkaba do planeta. Os filhos das serpentes e seus adâmicos se propagaram e disseminaram suas riquezas de conhecimento. Eles criaram suas próprias nações e infundiram sua influência sobre povos e nações. As cepas mais fortes de sua descendência foram em grande parte responsáveis pelas altas culturas do Egito e também, em certa medida, da Grécia primitiva, ou seja, etruscana e micênica.
Em todos os casos, onde essa influência particular surgiu, uma adoração em voltar à natureza era perceptível. Para os lemurianos e sua descendência, não houve, e nem há, nenhuma diferença entre o microcosmo e o macrocosmo. A questão é que a energia é consonância. É por isso que pode haver uma relação entre a energia psíquica e física. A Terra e eu somos de uma mente. Chefe José Danes Perse. Se eu vivo ou morro, sou Osíris, entro e reapareço através de você, decaio em você, eu cresço em você, eu caio em você, eu caio do meu lado. Os deuses estão vivendo em mim, pois eu vivo e cresço no milho que sustenta os homenageados. Eu cubro a terra, se eu vivo ou morro, eu sou civada, não estou destruído. Entrei na ordem, confio na ordem, me tornei mestre da ordem, eu emergi na ordem, eu faço a minha forma distinta, eu sou o senhor do Shinnet, granaria de Memphis, entrei na ordem, cheguei aos seus limites. Egípcio. Texto do Caixão 330. Eu e nós nos voltamos para o Egito Antigo, aprendemos que a consciência religiosa do início da civilização egípcia foi saturada pela aura e influência da natureza. Alvin Buidkur. Em todas as suas obras os antigos prosseguiu com princípios definitivos de aptidão e de maneiras derivadas da verdade da natureza. Assim, eles alcançaram a perfeição, aprovando apenas essas coisas que, se desafiado, pode ser explicado com base na verdade. Vitrúvio, século IC, arquiteto romano, engenheiro, escritor. Assim, Deus nunca deve ser adorado sob telhados, apenas o céu sobre, e de preferência entre árvores. Os templos são bosques. O ar como espírito naturalmente segurou as almas dos homens entre encarnações. Rosny Shows, autodruida da Inglaterra. O mundo moderno não está nada ciente da esplêndida conquista da antiga civilização, ações de duas terras, pelo menos, ou seja, Egito e Grécia, em relação às suas mentes, a ordem da natureza, que sua vida em geral floresceu em um estado de saúde e saciedade que quase não foi igualado na história do mundo desde então. A história revela que o cotidiano do cidadão egípcio era vivido em estreita e íntima relação com a vida da natureza. Não pode-se estudar a vida do povo grego de 2 a 3 milênios atrás sem reconhecer a parte tremenda do que eles chamaram de physis, ou natureza, jogado em seu modo de viver tanto no nível físico quanto intelectual. Sua filosofia, que ainda é considerada como o auge da realização humana nesse campo, foi solidamente baseada nas fundações de todas as conceitualidades encontradas na ordem do mundo natural. O homem e o significado de sua vida não foram previstos como desvinculado do mundo material, mas como de natureza semelhante com ele e em suas faixas mais altas uma florescente a partir dele. Alvin Buidkur, o último cânon de Novo Borda. Se alguém está em verdadeira conexão com a natureza, segue-se que não há dicotomia de gênero. As mulheres não são tratadas apenas como iguais, mas são consideradas agentes vivos, e até portais, aos mistérios da natureza e do ser. A própria palavra mistério vem de mesta, significando mulher no Egito. O estudioso Max Muller escreveu: nenhuma pessoa antiga ou moderna deu à mulher um tão alto status legal como os habitantes do Vale do Nilo. As mulheres egípcias foram confiadas à civilização. A mulher, princesa, e não o masculino, era o herdeiro legal do trono, e o homem que ela escolheu para se casar se tornaria o faraó. Mustafa Gadala, decepção histórica. E o reino ficou morto e deserto, pois eles perderam as vozes dos poços e da represa, seus que estavam lá. A elucidação. À medida que as civilizações se corromperam pela infusão de elementos alienígenas e influências, a conexão e respeito pela natureza e, para essa questão, mulher, drasticamente diminuiu. A desconexão atual do homem da terra e da natureza surge de seu subconsciente identificação com seus mestres extraterrestres e suas insinuações milenares antigas.
2000 anos de cristianismo doutrinaram o mundo com as perniciosas falácias em relação à divindade ambiente da natureza. Esta ideologia persiste apesar da valente tentativa dos grandes sábios e adeptos de Lucrécio, Plotinus, Shakespeare, Black, Rousseau, Spinoza, Schelling, Coleridge, Wordsworth, Shelley, Svanilroth e uma série de outros. Temos veementes demonstrações contra a ciência e impetuosidade do homem, contra a evasão ignominiosa da humanidade dos orgânicos. Suas súplicas apaixonadas por restituição e reverência foram em grande parte desamparadas. É um pecado supor que a natureza, dotada de fertilidade perene pelo Criador do Universo, é afetada com a esterilidade, como se com alguma doença, e é impróprio para um homem de bom julgamento para acreditar que a terra, cujo lote foi atribuído, uma divina e duradoura juventude, e que é chamada de mãe comum de todas as coisas e está destinada a trazê-los para frente continuamente, tornou-se velha na moda mortal. E, além disso, eu não acredito que tais infortúnios vêm sobre nós como o resultado da fúria dos elementos, mas sim porque é de nossa própria culpa, para a questão da criação, que tudo o melhor de nossos ancestrais tinha tratado com o melhor cuidado, nós entregamos a todos os piores de nossos escravos, como se para um carrasco para punição. Columela, da agricultura. Este universo é um complexo eficaz, organizado e vivo, todo abrangente, exibindo uma sabedoria insondável. Como, então, qualquer um pode dizer que não é uma imagem clara, lindamente formada, das versões intelectuais? Ninguém vendo a beleza tão esbanjada no mundo, teria sentido que não poderia ser tão maçantemente sagaz, como não ser carregado por tudo isso para lembrar e se agarrar a um tema reverente. Tal poderia não ter nem sondado este mundo, nem teve qualquer outra visão desse, ou de outro. Devemos reconhecer que mesmo no mundo do sentido, há coisas de uma beleza comparável à dos celestes, que nos enchem de veneração para o Criador, e nos convencer de sua origem nas formas divinas, que mostram o quão inefável é a beleza do Supremo. Plotinus. Sinto um êxtase indescritível e delírio no derretimento, por assim dizer, no sistema de seres, em me identificar com toda a natureza. Jean-Jacques Rousseau. Tudo na Terra está em fluxo contínuo, nada permanece constante ou fixo. Nossos anexos para coisas externas passar e mudar como as coisas fazem. Mas há um estado onde a alma encontra um assento sólido suficiente para descansar e reunir em todo o seu ser, sem necessidade de recordar o passado ou para pressionar para o futuro. Um estado onde o tempo não é nada, onde o presente dura para sempre, sem marca de duração ou traço de sucessão. Um estado onde não há sentimento de privação, ou prazer, ou dor, desejo, ou medo, apenas de nossa existência simples, que preenche nossa alma inteiramente. O que é que se está gostando em tal situação? Nada exterior para si mesmo, nada além de si mesmo e a própria existência. Enquanto este estado durar, se é autossuficiente como Deus. Jean-Jacques Rousseau. O sistema da natureza é ao mesmo tempo o sistema de nossa mente. A natureza é a mente de Deus feita visível, e a mente é a natureza feita invisível. Schelling, Filosofia da Natureza. Usando o exemplo de Davi e Golias, a autora Ghislaine Lamptot, The Medical Mafia, aborda a questão da vitória bem-sucedida sobre as adversidades. Sua analogia aplica-se perfeitamente ao tema atual. David, ela escreve, destruiu seu monstruoso inimigo porque ele fez 4 coisas importantes. Ele identificou seu inimigo, ele superou seu medo, ele encontrou um ponto fraco, e ele usou uma arma simples. Agora deve ser claro que tipo de consciência e comportamento vai precipitar o 4º resultado mencionado neste capítulo. O resultado pediu um remédio que seja ativo e não violento, atraente para todos os povos de qualquer classe ou cultura, e garantido para ser 100% bem-sucedido.
A resposta é que nós, os atuais ocupantes do planeta, devemos fazer um retorno consciente para a Terra, e começar novamente a aplicar os rituais preservados pelas tradições xamânicas de nossas raças individuais. E assim fazendo, fortalecemos o sistema imunológico da biosfera, que então permite que a Terra, à sua maneira misteriosa, para destruir ou repelir a presença ofensiva. Assim os patógenos que a infectam tornam-se erradicados de uma forma sã, saudável e permanente. Quando os dorminhocos acordam e fazem um retorno à Terra, um grande círculo de tempo se fecha. Homens e mulheres retornam ao ser humano, ao contrário do alienígena, dentro de si, tornando-se seus próprios sacerdotes e sacerdotisas. A separação entre o microcosmo e o macrocosmo passa para sempre, como uma sombra na arquitetura de uma noite, e o verdadeiro renascimento da humanidade começa. Saúdo a luz dentro de seus olhos onde todo o universo habita. Para quando você está no centro dentro de si mesmo e eu dentro do meu, seremos como um cavalo louco, xamã e chefe do Lakota Sioux. Eu sou uma onda do mar, eu sou um murmúrio dos esgotos, eu sou um veado dos 7 chifres, eu sou um lago largo em uma planície, eu sou um vento nas águas profundas, eu estou brilhando como o sol, eu sou um falcão sobre as rochas, eu sou a mais bela das plantas, eu sou uma lança de batalha, eu sou um salmão na piscina, eu sou um javali de coragem, eu sou um monte de poesia, eu sou o ofício do artifício, eu sou uma palavra de ciência, eu sou um Deus que cria na cabeça o fogo. Quem? Mas eu sei o segredo dos homens sem ele. Quem ilumina a montagem na montanha, senão eu? Quem além de mim, conta a idade da lua? Quem além de mim, mostra o lugar de descanso do sol? Canção de Amergin, bardo da Irlanda pré-histórica.